Pessoal, agora eu quero falar sobre como que você estuda por ciclo de estudos. Eu quero mostrar na prática como que você vai montar um ciclo. E antes de qualquer coisa, eu queria trazer uma frase que eu li no livro do Brown, Heidegger e McDaniel, que é aquele Fixe o Conhecimento, em que ele faz uma análise sobre um compilado de estudos científicos que falam sobre a performance de pessoas, de estudantes de alto nível. E uma coisa que esses autores concluem é o seguinte: existem várias técnicas cientificamente comprovadas que geram uma performance maior. Quando a gente fala de técnica, não é só aquela sessão em dia, mas sim também às vezes como você organiza o estudo. E o estudo espaçado, que é quando você utiliza espaços para fazer recuperação da informação. E também você fazer um rodízio entre as disciplinas, são os dois pilares da maioria desses artigos. Só que eles vão além disso. Eles falam também que você precisa, que o que se comprova é que a maioria das pessoas de alto nível no que se refere ao estudo tem um controle sobre o processo de aprendizagem. Então essa é uma característica comum de todo estudante de alto nível, de alta performance. A gente fala muito das pessoas que são autodidatas, mas autodidata não é você criar o conhecimento do nada. Eu sou autodidata. Autodidata é você conseguir se organizar e buscar pela sua própria iniciativa quais são os materiais que você precisa naquele momento. Isso é ser autodidata. Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ir em bibliotecas. Hoje em dia, naturalmente, com pai de 2 crianças é mais difícil. Mas eu gostava de ir lá e eu mesmo estudar os assuntos que eu queria estudar. Eu não esperava os professores da faculdade para definir o que eu ia estudar naquele momento. Isso, de certa forma, é ser autodidata. E o autodidata ele tem que ter um controle sobre o processo de aprendizagem. Eu falo isso porque hoje nós vivemos na era em que existem facilidades. Você vai receber nos vários sites, cursos, você vai receber às vezes rotinas prontas. Essas rotinas facilitam muito a nossa vida, mas elas jamais podem substituir o controle que você deve ter sobre o seu processo de preparação. Então, independentemente se você utiliza um aplicativo que em 2 ou 3 cliques monta um ciclo para você, você precisa conhecer a base. É igual, ao invés de eu te dar uma calculadora diretamente ou uma planilha do Excel, eu vou primeiro ensinar para vocês a base da aritmética. Eu vou te ensinar a somar, dividir, subtrair, multiplicar, antes de ensinar você a usar uma calculadora ou uma planilha de Excel. Essa é a lógica de ensinar você a montar o seu ciclo de estudos para que você tenha o seu próprio controle do processo de aprendizagem. Feita essa parte inicial, eu vou trazer para vocês 2 premissas para estudar por ciclo. A primeira premissa é planejamento e controle. O concurseiro que não tem planejamento e controle, ele não é concurseiro. Não existe concurseiro sem planejamento e controle. Se a pessoa simplesmente não sabe quais são os conteúdos que ela tem que estudar, quais são os materiais que ela vai utilizar para estudar esses conteúdos, e se ela não tem mais ou menos uma previsão do que ela vai estudar naquela semana e quanto tempo ela precisa para concluir esses materiais, essa pessoa não é um concurseiro. A pessoa que estuda simplesmente pelo primeiro material que aparece na sua frente e vai dia a dia só estudando pela aula que está aparecendo na sua frente, sem um começo, meio e fim, isso não é um concurseiro. Isso é um mero assistidor de aulas. O concurseiro de verdade tem planejamento e controle. Planejamento é saber o que precisa estudar, como vai estudar e estabelecer um plano de começo, meio e fim, mais ou menos com a previsão de quando você vai acabar esse material. Controle é você analisar qual é o seu desempenho nesse momento, verificar como está a sua evolução nesse desempenho e, a partir disso, fazer pequenos ajustes na sua preparação. Às vezes você vai aumentar a carga horária de uma matéria, diminuir de outra. Isso é controle, é controlar. Não só o desempenho, como também os assuntos que você já estudou. Eu, quando eu estudava, eu tinha mais ou menos uma previsão de quantas páginas tinha cada material e a cada alguns ciclos que eu rodava, eu mais ou menos estabelecia, olha, essas matérias eu consegui mais rápido do que pensava, essa daqui eu fui mais lento do que pensava. Eu vou ter que fazer ajustes, senão na data da prova eu não terei concluído o meu conteúdo. Isso é controle. Planejamento e controle é a primeira premissa. A segunda premissa é muito importante. Nem sempre o que parece mais fácil é melhor. Entenda isso e repita mais uma vez comigo. Nem sempre o que parece mais fácil é melhor. Vai parecer muito mais fácil estudar uma única matéria por vez. Vai parecer muito mais fácil começar um assunto e terminar aquele assunto. Mas isso não é o melhor. O melhor é quando você consegue utilizar a prática intercalada. Prática intercalada parte da premissa de que você vai estudar vários conteúdos ao mesmo tempo. Vai chegar um momento que você vai estudar até determinada página do PDF, você vai ter que fechar esse PDF. Ah, professor, estudo por videoaula. Você vai estudar até determinado minuto do vídeo,
vai fechar o vídeo e vai para a próxima disciplina. Professor, mas como que isso vai funcionar? Você tem que ter controle. Na próxima vez, quando você voltar para essa disciplina, você revisa rapidamente o que você estudou na última sessão e depois continua da onde parou. Por isso que você precisa ter controle. Mais uma vez, nem tudo que parece mais fácil é melhor. Superadas essas duas premissas, eu vou trazer uma terceira premissa, que é aqui já falando especificamente do ciclo. O ciclo, você tem que rodar ele em várias disciplinas. Vamos supor que você estude 6 disciplinas por vez. Rodar um ciclo é passar por essas 6 disciplinas dentro de um ciclo. Acabou as 6, volta para a primeira disciplina e assim você vai rodando. E uma ideia que você tem que ter é o seguinte: ciclos curtos são melhores do que ciclos longos. O que quer dizer que você deve rodar esse ciclo com todas as suas disciplinas pelo menos uma vez por semana. Mas se você conseguir rodar ele 2 vezes por semana, é ainda melhor. 3 vezes já é muito complicado, já não sei se vale muito a pena, e só acontece se você tem pouquíssimas disciplinas e uma boa carga horária. Concursos da área fiscal e da área de controle, por exemplo, que tem 15 ou mais disciplinas ao mesmo tempo, é difícil você rodar esse ciclo uma vez por semana, mas pelo menos uma vez por semana você tem que conseguir rodar o ciclo. Quanto mais você rodar o ciclo, partindo da premissa de pelo menos uma vez por semana e eventualmente 2 vezes por semana, é melhor. Tá? Não deixe para rodar o ciclo a cada 2 ou 3 semanas, porque isso não é nada efetivo. Agora vamos colocar a mão na massa. Eu vou ensinar para vocês em 7 passos como você vai montar o ciclo. Eu vou pegar o concurso do momento para explicar como que você vai fazer, mas tudo que eu vou explicar aqui vale para qualquer concurso público, tá? Qualquer um. Vou pegar o concurso de técnico judiciário do TSE Unificado, porque é muito fácil para você visualizar a didática de como montar. São apenas 6 disciplinas e facilmente a gente consegue montar o nosso ciclo. Passo número 1, vamos lá, 7 passos para você montar o seu ciclo. Passo número 1, identifique o tempo que você tem disponível para estudar na sua semana. Apesar de ser um ciclo, você utiliza uma semana como referência para o seu planejamento. Ele é um ciclo, não importa se você vai estudar a matéria X ou Y na segunda, na terça ou na quarta, mas a semana é a nossa base. Então você vai estabelecer a sua carga horária semanal. Essa carga horária semanal você também vai dividir em quantas sessões de estudo ela se refere. Vou dar um exemplo para você. Imagina que você é um concurseiro que pretende estudar cerca de 4 horas, eu vou falar brutas aqui, tá? Normalmente eu gosto de calcular a carga horária por carga horária líquida, mas eu vou começar com a bruta para facilitar a sua informação. Suponha que você separou 4 horas brutas para estudar. 4 horas brutas significa que eu estou contando o tempo líquido mais o tempo de descanso. Vamos supor que essas 4 horas brutas você separou em sessões de 50 minutos com 10 minutos de descanso. 50 por 10 dá 1 hora. São 4 horas, são 4 sessões que você teria por dia. Vamos supor ainda que você vai estudar 5 vezes na semana. Então eu tenho 4 sessões vezes 5, vai dar um total de 20 sessões semanais. Você tem de segunda a sexta-feira 20 unidades de estudos. Esse foi o nosso primeiro passo. Nesse meu planejamento aqui, eu vou considerar que esse concurseiro também vai estudar no sábado, mas ele vai reservar o sábado dele só para revisões, simulados e outros estudos complementares. Então eu não vou usar o sábado no ciclo dele, eu chamo isso de ciclo misto. O ciclo misto é quando você roda o ciclo em alguns dias e reserva 1 ou 2 dias da semana para tarefas específicas. Isso funciona bem para quem tem que revisar o conteúdo, para quem quer fazer simulados e para quem quer estudar discursivas. Separa alguns dias da semana para essas atividades e roda o ciclo nos outros dias. Então, de segunda a sexta você vai rodar o ciclo, no sábado você vai fazer revisões e tarefas complementares. Passo número 2. Parece óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Abra o edital do seu concurso público e separe o conteúdo programático. Aqui você vai separar tanto cada uma das matérias, como também quantas matérias que nós estamos abordando. Vou fazer na prática, vou abrir aqui o nosso edital do TSE Unificado e eu vou utilizar como referência aqui o cargo de técnico judiciário, porque o cargo de técnico ele tem um conteúdo programático mais enxuto e aí vai ficar mais fácil para eu montar para vocês. Eu falei para abrir o edital e separar o conteúdo programático. O passo número 3 vem junto. Separe as disciplinas do edital por pesos. Então vamos lá. Quantas disciplinas nós vamos ter para técnico judiciário? Disciplina número 1, língua portuguesa. Disciplina número 2, noções de direito eleitoral.
Disciplina número 3, noções de direito administrativo. Número 4, noções de direito constitucional. Aqui eu fechei os conhecimentos básicos. Aí eu vou ter que avançar um pouquinho para os conhecimentos específicos. Lá no conhecimento específico eu tenho mais 3 disciplinas: administração pública, gestão de pessoas e gestão de contratos. Eu vou colocar tudo isso aqui numa planilha, tá? E aqui eu começo então com a separação das minhas matérias. Ó, as 4 de conhecimentos básicos, as 3 de conhecimentos específicos. Lendo o edital, eu percebi o seguinte: o edital não definiu a quantidade de questões por matéria, ele definiu a quantidade de questões por bloco. Então, nos conhecimentos básicos são 50 questões, nos conhecimentos específicos são 70 questões. Ele não define para cada disciplina, mas a experiência mais ou menos nos ajuda a entender. Normalmente, esses editais do Sebrasp, que é a referência, eles cobram ali de 15 a 20 questões de língua portuguesa e dividem o resto nas demais disciplinas dos conhecimentos básicos. Eu coloquei arbitrariamente, eu não sei exatamente quantos serão, 20 questões de português, 10 de eleitoral, 10 de administrativo, 10 de constitucional. No conhecimento específico, são 70 questões para 3 disciplinas. 70 dividido por 3 dá 23 e uns quebrados. Então eu coloquei 23 para administração pública, 23 para gestão de pessoas, 24 para gestão de contratos. Provavelmente uma aqui vai ter 24 e as outras duas 23. Não dá para a gente saber exatamente, mas aqui é só um planejamento. Matéria do conhecimento básico tem peso 1, matéria do conhecimento específico tem peso 2. Tá? Então aqui eu separei os pesos das disciplinas. E eu também vou calcular o percentual que essa disciplina reflete na minha nota final. Português equivale a 10,5% da minha nota final se houver 20 questões. As outras matérias de conhecimentos básicos, 5,2%. E as de conhecimentos específicos, mais ou menos 24 a 25% da minha nota final. Tá vendo como isso aqui já é interessante? Porque todo mundo desesperado com direito eleitoral, e olha o peso de direito eleitoral perto de gestão de pessoas, por exemplo. Não tem nem comparação. Por isso que a gente precisa ter planejamento. Passo número 4, multiplique a quantidade de sessões pelo peso, pelo percentual das disciplinas. Como assim, professor? Lembra que eu coloquei para vocês uma carga horária de 4 sessões por dia vezes 5, que deu um total de 20 sessões? Eu peguei 4 horas brutas, que deu 3 horas e 20 líquidas, porque os outros 40 minutos são intervalo. 3 horas e 20 líquidas, dá um total de 4 sessões de 50 minutos. Vezes 5, ó, aqui é por dia, e aqui é dias da semana. Certo? É isso que eu estou fazendo. São 4 sessões por dia vezes as 5 semanas. E aí aqui eu vou ter o total da semana. Cerca de 20 sessões que eu vou estudar por semana. Se eu tenho 20 sessões, eu tenho que multiplicar essa quantidade de sessões pelo percentual da disciplina. Para quem não sabe mexer no Excel, eu coloquei uma fórmula aqui em cima. Vocês estão vendo aqui, está bem pequeno, mas eu coloquei 20, que é o meu total, vezes o percentual. 20 vezes 10,5 deu 2,1. Vamos supor que eu tivesse uma carga horária maior. Vamos supor que eu fizesse 5 sessões por dia. Se eu faço 5 sessões por dia, vezes 5, vai dar um total de 25. Bastaria eu chegar aqui, ao invés de usar o 20, eu uso o 25. Então, aí depois eu só vou arrastar para as demais células e deletar isso aqui. Aí eu teria uma quantidade de unidades maior. Se eu chegasse a 30 sessões por semana, vamos supor que eu colocasse aqui 30, seria uma carga horária já bastante alta. Aí eu consigo já ter uma quantidade de sessões um pouquinho maior. Tá? Então aqui foi só para vocês visualizarem como que eu defino quantas sessões eu vou estudar por semana. Isso aqui é muito importante porque mostra para a gente que às vezes não vai dar para estudar todas as disciplinas da forma adequada. Veja que aqui, nesse cálculo matemático, eu fiquei com 2 sessões, ponto 1, que dá 2 sessões no arredondamento, de língua portuguesa por semana. 2 sessões 50 minutos. Se você parar no YouTube para assistir uma aula de 3 horas e meia de língua portuguesa, você já ferrou o seu plano de estudos. Você já ferrou todo o seu ciclo de estudos. Porque você vai ter 2 sessões de 50 minutos, 1 hora e 40, por semana para estudar essa matéria. Aí você vai ter 50 minutos, uma sessão de 50 para eleitoral, uma para administrativo, uma para constitucional. E as outras matérias dos conhecimentos gerais, específicos, 484, 484, 504. Agora o próximo passo número 5. Faça arredondamentos. No arredondamento a gente vai ter um pouquinho de subjetividade, mas essa subjetividade parte da sua experiência. Quanto mais experiente você for,
melhor você será na hora de fazer os arredondamentos. Como que a gente faz esses arredondamentos? Você vai considerar primeiro o nível seu em cada disciplina. Vamos supor que você já estudou português eleitoral para caramba, você já está num altíssimo nível. Se você já está num altíssimo nível, você arredonda essas matérias para baixo, porque você não precisa de tanto conteúdo assim. Então aqui você vai considerar o seu nível na disciplina, quantos assuntos falta estudar, ou seja, qual que eu já estudei esse assunto, falta estudar aquele assunto dessa matéria, porque você já está estudando há algum tempo. E o terceiro ponto é a extensão da matéria. Português, constitucional e administrativo são matérias muito extensas, então às vezes você vai ter que arredondar para cima. Lá nos conhecimentos específicos, eu pensei o seguinte, apesar de eu ter um arredondamento aqui que em tese eu arredondaria tudo para 5, se eu fosse arredondar para o número inteiro mais próximo, tudo ficaria no 5. Só que se eu estudar 5, 5, 5, vão sobrar apenas, eu tenho 20 no total, lembra? 5, 5, 5, iam sobrar 5 sessões para estudar as 4 matérias de conhecimentos gerais. Não ia dar, ia ser muito pouco. O que eu fiz? Arredondei tudo para baixo, deixei tudo com 4 sessões, 4 sessões de administração pública, de pessoas, de contratos, e aí com isso, essa uma que está sobrando de cada uma delas, eu passei para cima. Então aqui ao invés de arredondar para baixo, eu arredondei para cima, ficaram 2 sessões de eleitoral, 2 de administrativo, 2 de constitucional. 2 por semana já dá para fazer alguma coisa, 1 por semana fica muito pouco. Português eu não arredondei para cima, sabe por quê? Português você tem um ganho marginal muito baixo, você já estuda português no seu dia a dia. Então, normalmente, a evolução de português não é uma evolução tão boa quanto das matérias de direito, por exemplo. Então, eu prefiro quase sempre arredondar português para baixo. Português, às vezes, fica superestimado na hora de você montar o seu plano de estudos. Com isso, eu fiquei, se eu passar o mouse aqui para verificar o somatório, ou simplesmente se eu colocar aqui soma, eu consigo ter o total de unidades que eu tenho aqui na semana. E deu 20 sessões. Opa, 20 sessões é exatamente o tempo que eu tenho disponível na semana. Esse foi o meu passo 5. Eu fiz os arredondamentos, fiz o tiratema aqui para verificar se está tudo certo. E beleza, agora nós vamos organizar isso aqui em uma planilha. Passo número 6. Organize isso numa planilha. Como eu tenho 20 sessões, você pode simplesmente colocar aqui as 20 sessões em ordem para ir colocando elas na sequência que você vai estudar. Eu não gosto de fazer assim. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar os dias da semana como referência para eu montar o meu ciclo. Professor, mas você falou que você tem que estudar por ciclo e que o ciclo não se confunde com um calendário. Ok, eu não vou usar um calendário fixo. Calendário fixo é aquele que diz assim, na segunda eu estudo a matéria X e Y, na terça a W e Z. O problema é que se você faltar numa segunda-feira, você vai perder aquelas 2 matérias. Não é isso. Eu estou usando a semana como referência, mas se eventualmente eu deixar de estudar numa segunda-feira, essas matérias que eu ia estudar na segunda, eu estudo na terça. Eu simplesmente empurro o ciclo para frente. Eu simplesmente empurro o meu ciclo para frente. Então eu utilizei aqui, eu tenho 5 dias da semana, certo? 5 dias da semana. Deixa eu ocultar aqui algumas colunas para facilitar a nossa visualização do nosso quadro. Eu tenho 5 dias da semana. Eu coloquei aqui o dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e dia 5. Os meus 5 dias da semana. Eu tenho que fazer 2 sessões de português, 2 de eleitoral, 2 de administrativo, 2 de constitucional e 4 de administração pública, 4 de gestão de pessoas, 4 de gestão de contratos. Dá uma média de 2 para 1, não dá? Então faz o seguinte, coloca sempre 2 de conhecimentos específicos e 1 de conhecimento geral. Já que deu uma proporção exata de 2 para 1, dá para a gente fazer assim. Começa normalmente pelas matérias que têm a carga horária maior. Facilita para você distribuir o seu ciclo. E lembra da premissa, rodar o ciclo mais vezes é melhor do que rodar menos vezes. Então, ao invés de eu fazer 4 sessões de administração pública, eu vou dividir isso em 2. Eu vou fazer 2 de administração pública. Ao invés de fazer 2 sessões diretas de português, eu vou fazer 1 de português, dividindo em 2 grupos. Aí ficou aqui, administração pública, eu tenho que ter um total de 4. Então, eu coloquei 2 de administração pública, 1 de português, 1 de administrativo, 2 para 1. No outro dia, gestão de pessoas, direito eleitoral, 1 unidade, direito constitucional, 1 unidade. No terceiro dia, 2 de gestão de contratos, né? Lembra que eu tenho que ter 4, então eu coloco 2 de gestão de contratos. Aí agora eu já rodei as 4 dos conhecimentos gerais. Então posso voltar agora aqui para a administração pública.
para fechar as 4 de administração pública. Depois, no outro dia, ó, eu vou seguir o meu ciclo. Eu posso colocar aqui as 2 que estavam faltando aqui, ó, português e direito administrativo, as 2 de gestão de pessoas, no outro dia as 2 que tinham para cá e as 2 de gestão de contratos. Se você for verificar, olha só, eu tenho 4 de administração pública, eu tenho 4 de gestão de pessoas, eu tenho 4 de gestão de contratos, eu tenho 2 de português, 2 de direito administrativo, 2 de direito eleitoral e 2 de direito constitucional. Eu coloquei as cores aqui só para facilitar a nossa visualização. Então, fechou. Tá vendo? Isso aqui é um ciclo que eu tenho montado. Ó. O ciclo ele vai rodando aqui, ó, administração pública, e vai seguindo para baixo. Ó. Claro que aqui, em um momento ou outro, você pode ter que fazer um ajuste. Mas consegue perceber que eu vou rodar esse ciclo 2 vezes na semana? Professor, mas é muito chato fazer uma de português aqui e uma de português lá. Se você quiser, você pode colocar as 2 de português na sequência, só que aí você vai ver português uma vez por semana. Ok, você vai rodar ela, na próxima semana você volta para essa matéria. Eu prefiro fazer assim, com unidades menores, e você rodar mais de uma vez, porque cientificamente a gente teria um processo de aprendizagem legal. E isso aqui é tão bacana, porque a cada 48 ou 72 horas você está retomando a disciplina. Então você consegue trabalhar a sua curva de esquecimento, porque 48 a 72 horas é tempo suficiente para você esquecer um pouquinho e na retomada ajudar na memorização. Então isso é uma forma de você fazer um ciclo. Organizei em planilha. Passo número 7, faça os ajustes que você entender necessário. Às vezes você vê que, não vai ficar legal constitucional aqui, eu posso fazer um pequeno ajuste, desde que eu preserve essa minha sequência que eu tenho aqui. Professor, nesse dia eu consegui estudar administração pública e não estudei português e administrativo. Joga português e administrativo automaticamente para o outro dia. Eu, quando estudava, depois que eu montava essa minha planilha geral, sabe o que eu fazia? Eu deixava ela sem cor, e conforme eu estava rodando o ciclo, eu tinha a cor da semana. Por exemplo, a cor dessa semana é o azul. Então, estudei as 2 de português, marquei na planilha com azul. Estudei as 2 de português e direito administrativo, marquei em azul. E vou marcando em azul conforme eu fui estudando. Eventualmente, eu deixei direito constitucional de fora. Não consegui estudar direito constitucional no meu segundo dia. Aí, no outro dia, eu quis começar já por gestão de contratos. Eu já quis começar, eventualmente fiz isso. Aí depois, só que eu sei que está faltando uma sessão de constitucional. Eu marcava a constitucional, depois ia para a administração pública e assim ia rodando. Vamos supor que você faltou alguns dias, está faltando você rodar todo o ciclo. No outro dia você não quis estudar gestão de contratos de imediato, você tinha alguma organização que você quis deixar um pouquinho para depois, e aí por um acaso você já foi para a administração pública. A cor da próxima semana é um verde, por exemplo, eventualmente. Então você já marca que você já estudou isso. Você sabe que você está devendo esses 2 aqui. Aí agora você vai lá, estuda os 2 de gestão de contratos e depois segue o plano. Não precisa ser estanque. Isso aqui é uma referência para você conseguir distribuir a carga horária de cada uma das disciplinas. Então vamos retomar os nossos 7 passos. Identifique o tempo que você tem disponível para estudar, sendo realista, obviamente, não adianta colocar um tempo além do que você consegue. E faça o cálculo de quantas sessões por semana você vai ter. Aqui eu consegui colocar 20 sessões. Passo número 2, abra o edital e separe o conteúdo programático. Passo número 3, atribua os pesos de cada uma das suas disciplinas. Passo número 4, multiplique esse percentual da disciplina pela quantidade de sessões que você tem para saber quantas sessões você vai estudar por semana. Passo número 5, faça os arredondamentos, considerando o seu nível na disciplina, o que falta você estudar, qual a extensão da disciplina. Se você tem muito conteúdo, arredonda para cima. Se tem pouco conteúdo, arredonda para baixo, naturalmente. Organize tudo isso numa planilha e faça os ajustes que você precisar. Para finalizar, eu quero só colocar aqui mais 3 observações. Observação número 1. Lembre-se que isso não é um calendário. Sempre importante isso. Isso não é uma segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Isso é o dia, dentro da ordem que você vai rodando as disciplinas. Número 2. Quando você precisar, faça pequenos ajustes, de preferência no dia. Às vezes você vai começar aqui o seu segundo dia em que você tem gestão de pessoas, eleitoral e constitucional. Por causa de uma ordem, de uma aula que vai aparecer e que você tinha o plano de acompanhar, às vezes você vai querer acompanhar o constitucional antes das demais. Não tem problema. Marca lá, pinta a matéria que você já estudou, ou faz um controle dela,
sabendo que você ainda tem que estudar as outras duas. Pequenos ajustes, eles são bem-vindos, desde que você tenha um controle do que você está fazendo. Por fim, aqui eu coloquei todas as disciplinas do edital, porque é um pós-edital. Mas na maioria dos casos, você está estudando no pré-edital. É o pré-edital que te prepara para a aprovação. E o pré-edital, às vezes, tem mais disciplinas do que você pretende colocar no ciclo de uma vez. Pega um concurso de área fiscal ou de controle com 15 disciplinas. Você não vai começar por 15 disciplinas. Provavelmente você vai começar com umas 6 a 8 disciplinas. E como é que você acrescenta novas disciplinas? Na seguinte ideia. Sempre que você for concluindo uma matéria, você diminui a carga horária dela para uma carga horária de manutenção. Por exemplo, você estudava aquela matéria 3 vezes por semana. Concluiu aquela matéria, diminui ela para uma vez por semana e esses 2 dias você utiliza para acrescentar uma nova matéria no seu ciclo. Aos poucos você vai acrescentando basicamente todas as matérias e deixando aquelas que você já foi concluído numa carga horária menor de revisão. Assim você consegue vencer todo o conteúdo programático do seu possível edital no estudo de pré-edital. Tá? Com isso, a gente termina aqui a nossa ideia de como estudar por ciclos. Diz aí para mim o que você achou, se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e de deixar o seu comentário aqui embaixo. Um grande abraço e até a próxima.